Eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Irei falar de uma mensagem que irá servir de alerta para muitos, principalmente para a minha família. Irei ler o versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, que diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Todo mundo sabe que um dia vai morrer, vai partir para a eternidade. E quem vai partir para a eternidade, o ser humano, só tem dois destinos: céu ou inferno. Céu ou inferno. Então eu vou falar sobre o inferno. Quem vive diante de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, honrando ao Senhor, cantando louvores a Ele, assistindo os cultos, ouvindo a palavra de Deus, vai para onde? Vai para o céu, não é? Todo mundo sabe disso. Mas quem vive cometendo erros, desagradando a Deus, roubando, não é? Cometendo atrocidade, vai para onde? Não precisa dizer, não é? Porque todo mundo sabe para onde o tal homem vai. Muitos pregadores preferem enfatizar o amor de Deus, dizendo que Deus é bom, e Deus é amor, Deus é justo, o céu é um lugar maravilhoso, onde os anjos estão cantando, louvando ao Senhor, tocando harpa, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Mas é preciso salientar que o nosso Jesus, ele advertiu a todos sobre a condenação eterna no inferno. Ninguém malfeitor vai escapar disso aí, porque está escrito. Já tem até pessoas por aí querendo tirar a Bíblia Sagrada de circulação porque fala sobre o inferno. Mas ninguém vai escapar, porque está escrito, e o que está escrito nas Escrituras, não tem borracha na face da terra que possa apagar. Todos que cometem o pecado e não se arrependem, o seu lugar já está certo, é no inferno. Essa é a verdade. Veja no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, capítulo 22, versículo 13, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 8. Tudo isso aí está Jesus falando sobre o inferno. Ainda temos o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 43, Jesus está falando sobre o inferno. Ainda temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 31, Jesus está falando sobre o inferno. E no capítulo 12 também, no capítulo 12 de Lucas, versículo 5, tudo isso aí está Jesus falando sobre o inferno. E quem é que pode dizer que não existe inferno? Só o ímpio, porque o ímpio, ele é ímpio, ele não teme a Deus, né? Então, veja o que foi que Jesus falou sobre o inferno.
ele disse aos seus discípulos, ele disse: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. Mas tem gente aí dizendo que não existe inferno e que o inferno é aqui mesmo na terra. Mas você já pensou? Que inferno bom, né? Que inferno bom aqui na terra, como ele diz. Se o camarada tem fome, ele vai, enche o estômago, come à vontade, come do que bem quer, né? Se ele tem sede, vai na geladeira, tira aquela aguinha geladinha, friinha, toma. Oh, que coisa boa, não é? Se ele tem sono, vai, se deita naquela caminha forradinha, liga o ar-condicionado e dorme à vontade. Você já pensou? Que inferno bom, hein? Você que diz que não existe inferno e que o inferno é aqui mesmo na terra, você vai ver quando você chegar lá. Você vai ver, né? Muitos são os que vão para aquele lugar de agonia, lugar de tormento, de angústia, de dor. Muitos vão para aquele lugar porque estão brincando, né? Estão brincando. Você que quando chegar lá, você vai ver, só existe uma porta para a entrada, mas não tem porta para sair, né? Eu me lembrei da minha avó, a minha avó materna, né? Mãe da minha mãe. Dizem que ela era descendente de índios. Então, quando eu era pequeno, eu me lembro que ela me mostrou como era que fazia uma armadilha para pegar o animalzinho, né? Um arapuca. Ele entra naquele lugarzinho lá para dentro e quando ele entra, a porta fecha. Não tem mais saída. Ele fica dentro sem ter porta para sair. E lá o fogo no inferno, né? O fogo nunca se apaga. É labareda de fogo, é uma quentura terrível. Já está dizendo, lago de fogo, fornalha, quentura terrível. Veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 24, aquele homem que estava lá, aquele rico, ele estava lá no lago de fogo, na agonia. Né, ele mesmo disse, estou atormentado nessas chamas. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 24, a parte B do versículo. Né? Lá você vai se lembrar, você que brinca com o inferno, dizendo que não existe inferno, lá você vai se lembrar, quando você estiver lá naquela tristeza, naquela angústia, naquela agonia, você vai se lembrar dos convites que foram feitos pela igreja, os crentes, os irmãos fizeram para você ir a um culto, ouvir a palavra de Deus, e você nunca quis saber, você nunca se ligou nada da igreja, as coisas de Deus você nunca procurou saber. Agora é tarde, não tem mais oportunidade para quem está naquele lugar. Né? Você vai estar num abismo tão profundo, olha, é tão profundo que você nem imagina a profundidade daquele abismo terrível. Quem está lá não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para lá, devido ao grande abismo que há entre nós e vós. Lucas capítulo 16, versículo 26. A Escritura diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo de número 9, versículo 17.
o Sheol, o Hade, lugar de sofrimento, lugar de angústia, onde os ímpios irão ficar eternamente. Quem são os ímpios? O ímpio são aqueles que não respeitam ninguém. Ele abre a boca em palavras sujas de baixo galão, né? Abre a boca em palavras sujas, derrama todo o lixo que tem dentro dele, não respeita idoso, não respeita criança, e Deus para ele não existe. Esses são os ímpios. Irão para aquele lugar de dor, de sofrimento, vão gritar de dia e de noite, sem ter socorro. Vão berrar como uma cabra amarrada no sol quente, sem ter quem a solte, né? Mas eu quero abrir um parênteses nesta hora agora e dizer para você que se encontra nessa situação de pecado, coisas erradas que você fez, se você se arrepender de tudo que você fez errado e você pedir perdão a Jesus, se arrepender de tudo que fez errado, pedir perdão a Jesus e deixar toda a prática de pecado, você ainda tem uma chance de salvação. Veja os que vão para o inferno. Eu digo isso com pesar no meu coração, mas está escrito na palavra do Senhor. Veja os que vão para lá, para aquele lugar. Antes, sem se arrepender, porque os que se arrependerem e fizer um concerto com Deus, para ele ainda tem chance. Mas aqueles que partir deste mundo e não se arrepender do que fez errado, então ele vai para lá. Veja os ladrões, os assaltantes, os assassinos que tiram a vida das pessoas, os prostitutos, os bêbados, os covardes, os caluniadores, os incrédulos, os incrédulos que não creem em Deus, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Vão parar naquele lugar de agonia, aquele lugar terrível, onde vão ficar eternamente, nunca mais sairão de lá. O malfeitor que estava na cruz ao lado de Jesus, ele olhou de lado e viu Jesus na cruz e reconheceu que Jesus era Senhor. Então ele se arrependeu naquela hora, ele já estava na agonia da morte e se arrependeu de tudo que fez errado e olhou para Jesus naquela hora de tanta agonia, de tanto sofrimento que estava passando, pregado com aqueles grampos. Então ele disse para Jesus: Senhor, tenha misericórdia, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse no mesmo instante: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O outro não teve a mesma sorte, porque ele não se arrependeu. Antes blasfemou, insultou Jesus, mandou Jesus descer da cruz para soltar ele. E então ele foi para aquele lugar, para aquele abismo terrível, onde ficará lá por toda a eternidade. Lá o fogo nunca se apagará. Você que vai para lá vai sofrer eternamente, nunca mais você verá a luz da aurora brilhar. Agora veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, os que vão para o céu. Que coisa boa, é por isso que é gratificante servir a Deus. Estar na igreja cantando, louvando ao Senhor, adorando a Ele. Porque quando partir daqui, ele já sabe para onde vai, ele tem o seu destino certo. Veja o que é que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido
e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses que vão ressuscitar primeiro? Aqueles que eram crentes de Jesus, viviam trabalhando, mas à noite estavam nos cultos. Nos domingos estavam nos cultos para adorar o Senhor e ouvir a santa palavra. Então eles morreram, partiram deste mundo, mas agora no arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Agora, depois da igreja estar na glória dos céus, os crentes, toda a igreja está lá, já participando das bodas do Cordeiro. Aqui na terra haverá um grande rebuliço. O anticristo vai tomar poder, vai ser uma agonia, E ai dos que habitam na terra naqueles dias, porque o sofrimento vai ser grande, a perseguição vai ser grande, ele vai, aqui está escrito dizendo assim, vai começar, tudo nos leva a crer que vai começar a grande tribulação. A grande tribulação. Os cristãos que não subiram, porque não estavam preparados, agora vão ficar sofrendo perseguição, sendo perseguido, não pode falar da palavra de Deus, E muitos são os crentes que vão ficar, porque estão brincando, muitos estão brincando de ser crente, vão para a igreja somente para acompanhar, às vezes, os pais, ou o esposo acompanhar a mulher, a esposa, E estão brincando, Dão a paz do Senhor, mas não são crentes fiel. Então, os que não estão preparados vai ficar, e grande vai ser o sofrimento, O primeiro passo do anticristo é o fechamento de todas as igrejas evangélicas e a proibição do uso da Bíblia e a leitura da palavra, E ninguém pode falar no nome de Jesus. Se falar, morrerá. São dias tenebrosos, dias de angústia, dias de tristeza aqui na terra. Depois da igreja estar lá na glória, Vamos estar lá na glória do céu, nas alturas, além do sol, além das mais altas estrelas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, E todos vão ter que se sujeitar ao anticristo, Todos vão ter que se alistar em um novo cadastro, com um número de identificação para ter o direito de comprar e vender e ser livre, E ser monitorado pelo governo do anticristo. Essa é o que vai acontecer. É aí que muitos cristãos, como crentes, não vão aceitar isso aí e vão ter que fugir para as montanhas, para se esconder nas cavernas, nas funas, e por lá vão ficar alguns anos escondidos nas cavernas, Vão passar talvez, 7 anos, mais ou menos isso aí, até que o governo do anticristo se acabe, e quando o Senhor Jesus descer na terra pela segunda vez, que ele veio a primeira vez, para morrer na cruz por nós, para nos salvar. Agora, quando ele vir pela segunda vez à terra, ele vai implantar o reino, ele vem para reinar. É quando vai ser preso o anticristo, o falso profeta, vai ser lançado vivo no fogo ardente. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E também Satanás, o diabo, vai ser preso também,
vai ser lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então, depois disso tudo aí, quando o Senhor Jesus estiver reinando sobre a terra, aqueles que fugiram, que se esconderam nas cavernas, nas furnas, ficaram lá muito tempo sofrendo, né, trabalhando dentro daquelas matas, né, plantando alguma coisa para comer, né, e assim por diante, até que chegou o dia deles serem livres. Então eles vão voltar para reinar com Cristo 1000 anos. Aí vai haver paz sobre a terra. Vai ser uma coisa maravilhosa para aqueles que estavam sofrendo, que sofreram tanto, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e que o nosso Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus.